Olá, bom dia. Meu nome é Paulo Sérgio Campos Rocha, do curso de Biologia EAD da UESC. Vou apresentar esse trabalho do componente curricular 2, Água e Soluções. Para tanto, nós vamos falar sobre soluções. Qual é o conceito de solução? Em química, a solução é um líquido que é formado geralmente por duas ou por até mais substâncias homogêneas, em que não se perceba uma superfície de separação de seus componentes. Por exemplo, nós podemos dizer que nós temos uma mistura de um sólido com um líquido, em que esse sólido é completamente dissolvido e nós não conseguimos perceber as duas naturezas dessas duas substâncias inclusas nessa solução. Aqui nós temos a representação, um soluto, solvente, e a junção desses dois elementos, nós temos a solução. Quais são, então, esses componentes ou elementos dessa solução? Em uma solução, obrigatoriamente, nós temos o solvente, e no nosso caso, como nós estamos tratando de soluções aquosas, nós temos como solvente a água. E nós temos o soluto. Esse soluto pode ser líquido, sólido ou gasoso, dependendo da solução. Aqui, esse soluto, nós temos o sal de cozinha, cloreto de sódio, e eu tenho aqui uma polpa de acerola, que é um líquido, que está em estado sólido, mas geralmente é líquido. Nós temos, então, dentro de uma solução, o elemento que está em maior quantidade é o solvente. O elemento que está em menor quantidade, que vai ser dissolvido nesse solvente, é o soluto. Bom, essas soluções, elas têm classificações. E nós podemos perceber algumas e estudar algumas classificações. Quanto ao estado de agregação, essas soluções podem ser líquidas. Quando é que essas soluções podem ser líquidas? Quando o solvente é um líquido em qualquer estado físico. Independente da nomenclatura líquido, esse solvente pode ser em estado sólido ou também gasoso, mas ele é líquido e ele pode estar em qualquer uma desses três estados físicos. Como exemplo, nós temos aqui um café, em que o solvente é a água, o soluto seria o pó de café, e depois de dissolvido ele é um líquido, em que não há uma superfície de separação. Nós não conseguimos depois perceber que há água e que há pó de café separados. Estão todos juntos formando essa solução. Nós temos esse segundo exemplo, que é um suco, que nós temos a água como solvente e nós temos a fruta, a polpa de fruta, como soluto, em que é dissolvido, e nós não podemos perceber a olho nu a separação dessas duas fases da solução. E temos também o refrigerante, que é uma solução também de água como solvente e de vários outros elementos, tipo açúcar, corantes, que são dissolvidos nessa água para dar origem a esse refrigerante. Nós não podemos ver a olho nu a separação dessas substâncias, desses elementos. Nós temos também, essas soluções podem ser, quanto ao estado de agregação, soluções sólidas. Não é o nosso caso, como nós estamos estudando soluções aquosas, mas também dentro dessas soluções nós temos as soluções sólidas. Quando é que essas soluções podem ser sólidas? Quando o solvente é sólido, o solvente sempre é sólido, e o soluto ele pode estar em qualquer outro estado. Não apareceu aqui, mas nós temos o ouro como uma solução sólida, porque o ouro ele é composto, o ouro 18 quilates, por exemplo, é um composto, é uma mistura de ouro, cobre e prata. Isso é uma mistura, uma solução sólida. Temos também, dentro dessa classificação, nos estados de agregação,
soluções que podem ser gasosas. Quando é então que essas soluções podem ser gasosas? Quando tanto o solvente como o soluto são gasosos. Qual é o exemplo que nós temos? O ar que nós respiramos, ele é composto de 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. É uma mistura de gases, uma solução de gases. Então, é uma mistura, uma solução gasosa. Temos também no gás de cozinha uma solução gasosa, onde nós temos esse gás de cozinha composto por propeno, propano, pentano, etano, butano e butenos. Essa mistura, essa solução vai dar origem ao nosso gás de cozinha. Essas são as 3 classificações quanto ao estado de agregação. Também nós podemos classificar essas soluções quanto à natureza das partículas. Como as partículas se comportam nesse meio da solução. Quando a solução ela é capaz de conduzir corrente elétrica, ela é chamada de solução iônica, pois ela dá origem a íons. Íons são átomos que perderam ou que ganharam elétrons. Então, eles estão eletricamente carregados, positiva ou negativamente, respectivamente, aí no nosso enunciado. E aí nós temos uma representação onde nós temos o sal, que é o soluto, dissolvido no solvente, que é a água, e aqui nós temos a solução. Essa solução é uma solução iônica, pois esses átomos eles estão carregados eletricamente. Então, eles podem conduzir eletricidade. Ainda nessa classificação quanto à natureza das partículas, elas podem ser também moleculares, que é o contrário das soluções iônicas. Quando essa solução não é capaz de conduzir corrente elétrica. E como é que essa solução não conduz? Porque os seus átomos eles não sofreram ionização, então eles não conduzem corrente elétrica, porque eles possuem apenas ligações covalentes. É o caso quando nós temos o açúcar como soluto, a água como solvente. Nessa solução, nós não temos átomos que estão carregados elétrica ou negativamente, positivo ou negativamente, porque eles sofreram apenas ligações covalentes. E ainda, nessa classificação das soluções, elas podem ser classificadas quanto à solubilidade, ou seja, quanto de soluto eu posso dissolver em uma quantidade de solução a uma dada temperatura. E como exemplo, eu peguei o bem simples, que é água e sal de cozinha. Nos conceitos, nós aprendemos que para que nós possamos ter uma solução saturada, ou seja, quando a quantidade máxima de soluto está dissolvida no solvente, nós precisamos ter 37 gramas, ou 36 gramas, como diz aí na nossa imagem, 36 gramas de sal de cozinha, ou de cloreto de sódio, em 100 gramas ou 100 ml de água. E essa água precisa estar a 20 graus Celsius. Quando nós misturamos, então, isso aí, nós temos uma solução saturada, porque nós temos a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida nessa quantidade de água a uma dada temperatura. Quando nós temos, então, uma quantidade inferior de soluto dissolvida numa quantidade determinada de água a uma determinada temperatura, nós temos uma solução insaturada. Como nós vimos ali, nós temos 100 gramas de água ou 100 ml de água e a quantidade máxima seria 36 gramas de sal. Nós temos então aqui nessa solução apenas 10 gramas de sal. Por isso, essa solução é considerada chamada de insaturada, quando há uma quantidade inferior de soluto do que a solução suporta. E nós temos também uma solução supersaturada, quando nessa quantidade de água nós temos uma quantidade superior ou uma quantidade maior de soluto que essa solução suporta. Nós temos, por exemplo, a mesma quantidade de água na mesma temperatura, ou seja, 100 gramas ou 100 ml de água a 20 graus Celsius,
e nós temos 60 gramas de cloreto de sódio. Os 36 gramas vão ser dissolvidos completamente e o restante pode ficar aí depositado no fundo da nossa solução. Essas então são as classificações das soluções. Bom, como vocês estão percebendo, aqui eu tenho uma balança onde eu vou colocar essa água. Esse meu potinho tem 27 gramas. Então nós temos aqui 327 gramas, então eu tenho 300 gramas de água. Esse copo de extrato de tomate que eu utilizei só para isso, eu vou então tarar a balança, ela vai zerar. Eu vou utilizar outro copo, o irmãozinho dele, que tem o mesmo peso. Então nós temos aqui 126 gramas, 127, 126, eu vou tirar um pouquinho. Ficar exato. Para ficar exato, 126 gramas de sal. Então vou tirar a balança aqui de lado. 300 gramas de água, 126 gramas de sal. Vou ali, tudo direitinho. Então nós temos aqui, nós vamos mexer bastante para que nós tenhamos então uma solução. Como nós já vimos no vídeo anteriormente no vídeo, nós temos então a água como solvente, aqui o sal como soluto. E a dica que eu peguei, que eu achei bastante interessante, foi de que o elemento que tiver em maior quantidade, ele é o solvente, o que tiver em menor quantidade, olhando numericamente, é o soluto. Então nós tivemos a água como solvente, o sal como soluto. Nós temos então aqui uma solução. Nós temos um conhecimento de que para cada 100 gramas de água, nós temos 36 gramas de sal. Então nós temos aqui então uma solução que ela é homogênea, porque nós não encontramos uma superfície onde pode ser separado a olho nu o sal da água. É uma solução homogênea, só tem uma fase. Nós temos, como eu já falei, o solvente é a água e o soluto. O sal é uma mistura ou uma solução líquida, né? Não é sólida, é uma solução líquida. Também não é gasosa. Ela é iônica porque ela pode conduzir eletricidade, como nós já vimos anteriormente também no vídeo, quando nós falamos das partículas que são iônicas, ou seja, elas perdem ou ganham elétrons quando ela é dissolvida nesse solvente. E ela é uma solução saturada, porque a quantidade máxima de soluto que essa solução pode suportar está dissolvida. Para que nós tivéssemos uma solução insaturada, teria que ter menos sal do que nós colocamos, e para que tivéssemos uma solução supersaturada, bem mais sal, uma quantidade maior de sal do que nós temos aqui. Bom, como nós acabamos de ver, aí nós temos nessa pequena experiência aí sobre a concentração da massa no nosso experimento, nós temos uma concentração percentual. Foi o que eu escolhi falar porque foi mais fácil e mais tranquilo para mim. O que nós podemos observar aí? Nessa concentração percentual, nós temos uma razão entre a massa e o volume, onde aí nós temos essa fórmula, o M é a grandeza da massa e o V o volume. Nós apenas substituímos
onde nós temos a massa do soluto, que seria o sal, foram 126 gramas, e o volume da solução, nós temos 300 ml de água. Dividido, nós temos então 0,42% nessa concentração percentual. Aqui foi Paulo Sérgio Campos Rocha, do curso de Biologia EAD da UESC, Polo Ilhéus. Agradeço a atenção.